meus amigos no Brasil e em todos os lugares onde chegamos. Novamente com vocês, Marcos Iskind, falando da linda e florida Holon, hoje, dia 5 de setembro de 2022, dia 9 de Elul de 5.782. Um dia triste, onde nos lembramos do atentado há exatamente 50 anos contra os esportistas israelenses que disputavam as Olimpíadas de Munique na Alemanha. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, esse é o momento de fazê-lo. Acione também o sininho para ser informado de todos os nossos novos vídeos. E lembre-se, se você gosta do nosso programa, deixa um like aqui no YouTube e seus comentários, porque eles balizam os novos noticiários. E, sem mais delongas, vamos às manchetes. General do Exército Herzi Levi será o próximo comandante-geral do Exército de Israel. Jornalista que denunciava a máfia árabe assassinado com 7 tiros. Revelado escândalo de subvenção de países árabes a partido político israelense. Eurobasket. Israel vence suas 2 primeiras partidas. E Copa dos Campeões, israelenses em peso a caminho de Lisboa. Após as recomendações do advogado-geral militar, o ministro da Defesa de Israel, Benny Gantz, procedeu ao processo de consultas para indicar o novo comandante-geral do exército israelense, que deverá substituir o marechal Yair Kochavi, que se aposenta em janeiro. Foram propostos 2 nomes, o general de exército Herzi Halevi e também o general de exército Eyal Zamir. O processo de indicação passou por 6 etapas. O ministro Gantz consultou Kochavi, o atual comandante do exército israelense, o primeiro-ministro Yair Lapid e ex-funcionários de alto esquadrão na área do comando. Além disso, ele também consultou ex-primeiros-ministros e ex-ministros de defesa de Israel até chegar ao nome sugerido, que finalmente foi o de Herzi Halevi, que terá o seu nome sugerido agora à Comissão de Nomeações. Caso aprovado, o nome então será sugerido à Comissão Ministerial para aprovação. Eyal Zamir, que é o outro candidato, seguirá no Exército em posições importantes na área de comando. Herzi Halevi entrou para o Exército israelense em 1985 como paraquedista. Serviu na Sayeret Matkal, que é a unidade de comando da tropa de elite do Exército israelense. Em 2001, ele se tornou comandante deste grupo. Posteriormente, dirigiu a área de informações do Exército e foi também comandante da região sul do Exército de Israel. Halevi nasceu em Jerusalém em 1967. Seu nome, Herzi, foi dado em homenagem a seu tio, que caiu na Guerra dos 6 Dias. A família da mãe de Halevi vive em Jerusalém há 14 gerações. Halevi estudou na escola religiosa Himmelfarb e foi membro do grupo de escoteiros religiosos de Israel. Ele é casado, tem 4 filhos, é formado em filosofia e em administração de empresas pela Universidade Hebraica de Jerusalém e fez mestrado em administração de recursos internacionais na National Defense University em Washington, nos Estados Unidos. Herzi Halevi passa a ser o primeiro religioso a assumir o importante cargo de comandante-geral do exército israelense. Nidal Itzbaria era um importante jornalista árabe que dirigia o Centro de Notícias Bildna, que lutava contra as máfias existentes na sociedade árabe de Israel. Ele foi morto a tiros em seu carro na cidade de El-Fahem, a maior cidade árabe de Israel, nesta noite de ontem para hoje. O Sindicato dos Jornalistas de Israel afirmou estar abalado com o assassinato e expressou condolências à família de Itzbaria. A polícia de Israel deve agir imediatamente para localizar os assassinos e levá-los à justiça com muito vigor, de forma a erradicar a epidemia de violência na sociedade árabe, disse o sindicato.
o Partido Árabe Hadash emitiu um comunicado onde disse: o assassinato de um jornalista é uma tentativa de silenciar a voz de protesto árabe contra a violência e o crime. A polícia de Israel deve acabar com a negligência na sociedade árabe, tirar as armas das ruas e levar os vis assassinos à justiça. O Centro Mossawa de Haifa, que representa a comunidade árabe no norte de Israel, também expressou indignação com o assassinato, enfatizando: esta noite eles o mataram para que todo jornalista árabe soubesse que é melhor não lidar com crime e corrupção. É uma pena que jornalistas árabes tenham ficado sozinhos, sofrendo com a violência das organizações criminosas. Jornalistas e organizações noticiosas israelenses também expressaram indignação e enviaram condolências à família do assassinado. Nidal Ejdvaria tinha 44 anos. E após 10 anos, foram finalmente dados a conhecer os casos relacionados ao gravíssimo caso de interferência de países árabes nas eleições israelenses. Nas eleições de 2013, o partido árabe Balad não conseguiu superar o percentual mínimo e ficou fora da Knesset, com dívidas de 2,5 milhões de shkalim, ou seja, 4 milhões e 100 mil reais a preço de hoje. O Balad é um partido fundado por Azmi Bishara, que foi o seu líder e membro do parlamento de Israel entre 1996 e 2007. Naquele ano, ele perdeu a sua imunidade parlamentar e foi julgado por espionagem para um inimigo e alta traição ao país. Azmi Bishara fugiu de Israel antes do veredito e atualmente vive no Catar. O partido passou então a ser dirigido por outros políticos árabes como Jamal Zahalka, Hanin Zouabi, Bassal Gataz e outros. Para cobrir o déficit, o partido iniciou o pedido de uma coleta de fundos junto ao público árabe e conseguiu pagar suas dívidas. Muitos dos doadores, no entanto, revelaram jamais terem contribuído e revelaram que os dados, bem como os recibos, eram falsificações. Erez Ophir, que era então vice-diretor do Departamento de Análise Contábil, responsável pela contabilidade dos partidos em Israel, desconfiou, pois disse que em 10 anos no setor nunca havia visto doações tão vultuosas por parte de tantas pessoas na comunidade árabe. Ele começou a juntar as pontas. Membros do partido viajaram à Jordânia e no dia seguinte à sua volta, o partido depositava grandes quantias astronômicas em dinheiro vivo na sua conta. Por exemplo, um depósito de 540 mil shkalim, um outro depósito de 450 mil shkalim e um terceiro de 560 mil shkalim. Não é nada comum, há 10 anos atrás, depósitos de 900 mil reais ou de 1 milhão de reais em dinheiro vivo. Na mesma época, o contador do partido revelou que 13 membros do partido traziam dinheiro oferecido por Azmi Bishara, que saía do Catar para a Jordânia, onde entregava o dinheiro em malas cheias de euros a lideranças políticas do Balad. Uma das malas foi inclusive identificada na alfândega israelense, mas o portador disse tratar-se de doação de jordanianos para minorar a pobreza das crianças árabes em Israel, e a mala foi então autorizada a ser transportada para o país. No dia seguinte, no entanto, foi feito um depósito de 560 mil shkalim, cerca de 1 milhão de reais em dinheiro de hoje, na conta do Balad, em dinheiro vivo. Chamados a explicar a origem do dinheiro, o líder do Balad disse tratar-se de dinheiro recebido na sua própria rede de lojas de roupas. Acontece que o dinheiro era todo em notas novas e sequenciais. A probabilidade de clientes fazerem compras em diversas lojas, pagarem todos em dinheiro vivo, com notas novas e sequenciais, é muito próximo de zero. Além disso, os recibos de doações são todos datados com datas
posteriores às datas de depósito do dinheiro. 13 membros do Balad foram condenados por emissão fraudulenta de documentos e evasão de impostos. Em novembro do ano passado, foi feito um acordo na corte, na qual os 13 finalmente confessaram a falsificação dos recibos e a evasão de impostos, fizeram o pagamento de multas em troca do encerramento do processo. O Balad faz parte da coligação de 3 partidos árabes que tem hoje 6 parlamentares e deve disputar as eleições para a próxima Knesset. E agora, notícias do esporte. Eurobasket é uma das principais competições de basquete internacional. O campeonato é disputado por 24 seleções que se classificaram, divididas em 6 grupos. Israel está no grupo D e começou muito bem o campeonato, tendo derrotado as seleções da Finlândia e a da Holanda. Hoje à tarde, Israel enfrentará a Polônia em sua terceira partida, às 15 horas de Israel, 11 horas da manhã no Brasil. Os últimos 2 jogos classificatórios serão a dificílima partida contra a Sérvia, amanhã às 22 horas aqui em Israel, que são 16 no Brasil, e contra a República Tcheca na quinta-feira, às 18h30 de Israel, 12h30 no Brasil. 16 seleções avançam para a etapa, a última antes das quartas de final. E para o futebol. Nesta terça-feira, a equipe de futebol do Maccabi Haifa estreia na Liga dos Campeões da Europa, a famosa Champions League. O jogo será no Estádio da Luz, em Lisboa, e se defrontará contra o Benfica de Portugal. Até o momento em que eu lhes reporto este noticiário, já saíram 11 voos charters levando torcedores israelenses para assistir o jogo. A Mastercard de Israel causou furor ao chegar hoje ao aeroporto e buscar por quem pagou sua viagem com o seu cartão. Estes, inesperadamente, receberam entradas gratuitas para o jogo. O jogo se inicia às 16 horas do Brasil, 22 horas aqui em Israel, e será transmitido para o Brasil pela TNT. A chave do Maccabi Haifa é a mais difícil na Champions League, porque além do Benfica, o Maccabi terá de enfrentar o PSG de Neymar, Messi e Mbappé, e também o Juventus de Di Maria, Pogba e Caio Jorge. O próximo jogo do Maccabi será aqui em Haifa, contra o PSG, no próximo dia 14. Amigos, por hoje é o que tínhamos a reportar. Quero deixar a cada um de vocês o meu abraço, o meu grande abraço. Convidá-los para ouvir e assistir o especial que será apresentado ainda hoje sobre os 50 anos do massacre de atletas israelenses em Munique. E convidá-los, logicamente, para o próximo Radar do Mundo Judaico na quinta-feira e o Notícias de Israel na próxima segunda-feira. Deixo aqui meu grande abraço e até lá, amigos. Não esqueça, deixe o seu like se você gostou, faça os seus comentários, compartilhe os nossos vídeos. Um grande abraço.